Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Bom dia a todos. Este é um dia que o Senhor fez, como diz a palavra do Senhor, para que nós possamos nos alegrar nele, nos regozijar nele. O Senhor alegre seu dia, que a bênção e o cuidado do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa desfrutar de um dia bom na presença do Senhor, protegido pelo Senhor, e agora com a oportunidade de ser edificado pela palavra do Senhor. Quero ler e meditar com vocês no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 15 até o versículo 22, onde nós lemos assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho rompe os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Eu quero falar sobre a proposta do Evangelho, a proposta revolucionária do Evangelho. O Evangelho é totalmente diferente das propostas religiosas, de tudo que já existia antes de Cristo e tudo que possa existir depois, que venha contaminar a pureza, a simplicidade e a beleza do Evangelho. Infelizmente, os homens transformaram o Evangelho em religiosidade vazia, como já falei aqui. Transformaram religiosidade legalista, pegaram religiosidade legalista e confundem com o Evangelho. Pegam mandamentos de homens, tradições humanas e confundem com o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus, a proposta do Evangelho é bem clara aqui nesses textos. Nesses textos nós temos aqui 4 figuras que Jesus usa nesse texto para descrever o que é o Evangelho. 4 figuras. A primeira, ele usa a figura do doente que procura um médico, que precisa de médico. A segunda, a figura da festa de casamento, do noivo que convida os seus amigos para a festa. A terceira, do remendo novo colocado num tecido velho. E a quarta, do vinho novo em odres velhos. E essas 4 figuras nos ensinam muitas coisas. Eles têm uma mensagem belíssima acerca do Evangelho e da proposta de Jesus para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Quais são essas lições? Eu quero deixar 3 grandes lições para as nossas vidas. A primeira é que o Evangelho propõe ou traz uma boa notícia de salvação para os pecadores ou para aqueles que se consideram pecadores. É interessante que a conversa aqui é que Jesus está na casa de um homem chamado Levi, que é Mateus, um dos discípulos. E nós lemos tanto em Lucas como também em Mateus que ele
deixou tudo para seguir Jesus, mas resolveu fazer uma festa, um jantar, convidar os seus amigos, que eram cobradores de impostos, publicanos, amigos, pecadores, para provavelmente uma despedida, porque ele resolveu seguir Jesus, deixar tudo para seguir Jesus. E lá está Jesus, numa festa, na casa de Levi, rodeado com seus discípulos e também muitos pecadores. Pecadores que eram o rótulo que os fariseus, os escribas fariseus davam. Pecadores eram aqueles que não eram religiosos, aqueles que não se enquadravam no padrão farisaico, né, de justiça farisaica, legalista dos fariseus. Então, eram pecadores. E eles questionam, como é que Jesus, o Filho de Deus, se ele de fato fosse Filho de Deus, por que ele comia e bebia com os publicanos e pecadores? Porque o religioso não se mistura com essa gente. O religioso, ele é contaminado se ele sentar com um publicano e pecador. E aí Jesus diz claramente que, ouvindo isso, Jesus disse, os doentes é que precisam de médicos. Os sãos não precisam. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Preste atenção, Jesus não quis dizer, isso é importantíssimo, que tem gente tão justa diante de Deus que não precisa de salvação. Não é isso. O que Jesus quis dizer é que tem gente doente e pecadora que não se vê como tal, ou que não se reconhecem como tal. Os fariseus e os escribas eram tão contaminados, tão pecadores como aqueles outros. A diferença é que eles não se reconheciam como pecadores, eles se achavam justos. Portanto, o pior enfermo é aquele que não reconhece a sua enfermidade. Não, o pior pecador é aquele que não se vê como tal, ou se acha justo diante de Deus. Então Jesus não quis dizer que tem gente que não necessita do Salvador. O que Jesus quis dizer é que os escribas e fariseus se achavam tão bons, tão justos, que eles achavam que não precisavam de salvação. Enquanto aqueles doentes, pecadores, eles reconheciam que eram pecadores. Reconheciam a miséria, a doença. E eles precisavam de salvação. Porquanto, não importa quão alta é a avaliação que temos de nós mesmos. Preste atenção. Não importa como você se vê, não importa como você se acha, o importante é que você entenda que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de salvação. Portanto, quando Jesus diz que os doentes é que precisam de médicos, Jesus está dizendo que só se reconhece como doentes e pecadores aqueles que têm necessidade da salvação. Então aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador, reconhecem também que são pecadores. Só uma pessoa consciente do seu pecado busca salvação, se arrepende e encontra perdão para os seus pecados. Não há salvação sem fé e sem arrependimento. Por isso nós entendemos que Jesus não veio ao mundo para ser um legislador, um mestre ou um rei de cerimônias, de leis. Ele veio como médico. Médico da nossa alma, aquele que conhece a nossa miséria, ele é o nosso redentor. Ele nos reconhece como pecadores e mesmo assim ele nos ama, ele nos cura, ele nos perdoa, ele nos salva, se nós nos aproximarmos dele, como nós já lemos aqui em Hebreus capítulo 4, com o coração quebrantado, com certeza de que ele pode nos socorrer. Portanto, Jesus é o médico das nossas almas. Jesus é um médico que cura a nossa doença. E a maior doença que nós temos é a nossa distância de Deus. Todos pecaram e se afastaram de Deus. Nós precisamos de salvação, nós precisamos crer nele para sermos perdoados e salvos. A segunda lição que nós tiramos dessas figuras é que o Evangelho, ele é a proposta, ou abre a porta na nossa vida para júbilo e celebração. O Evangelho transforma aquele que é triste em alegre, aquele que é oprimido, escravo em livre. O Evangelho transforma, tira os panos de saco e nos dá vestes de louvor, como está na palavra do Senhor.
é a figura do casamento. A religião judaica havia transformado a vida em um fardo pesado, em ritos sagrados. Só para você ter ideia, eles pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 613 mandamentos. Era difícil, era fardo demais, difícil de carregar. O próprio Jesus diz isso em Mateus capítulo 23, dizendo: fariseus hipócritas, vocês são hipócritas, raça de víboras. Vocês atam fardos pesados demais para os outros carregarem, vocês não movem nenhuma pena, nenhuma palha, vocês não movem nada. A religião é isso, querida. As pessoas colocam fardos, leis, usos e costumes, regrinhas, e inventam muitas regras. Quando o evangelho é tão simples, é você reconhecer que é pecador, ser perdoado, habitado pelo Espírito Santo, começar a andar em novidade de vida, experimentar a alegria do Espírito na sua vida, alegria indizível e cheia de glória, como diz a palavra do Senhor. Portanto, Jesus Cristo está propondo acabar com esse ritualismo, com esse legalismo, com essas normas humanas, religiosas, cerimonialismo, legalismo, opressão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a proposta de Jesus. A vida cristã é como uma festa de casamento, disse Jesus, e não como funeral. É verdade que Jesus disse que na ausência, quando ele fosse retirado da terra, os discípulos iam precisar jejuar e iam enfrentar batalhas, porque iam enfrentar lutas, mas Jesus quis dizer que enquanto ele estivesse presente na vida dos discípulos, ele queria ensinar os discípulos o que era a vida com ele. Era um tempo de celebração, de experimentar a alegria da salvação na vida deles. Não um tempo de tristeza, não um tempo de opressão, mas um tempo de festa. E os judeus, eles sabiam fazer festa, uma festa de casamento durava uma semana. Nessa semana, os convidados especiais eram os amigos do noivo e da noiva. Jesus diz aqui, né? Por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus diz: podem porventura jejuar o convidado para o casamento, porquanto o noivo está com eles. E nesta festa, os convidados da festa, das bodas, estavam dispensados da obrigação de jejuar. E aí Jesus compara então os discípulos como os convidados para essa festa. Mas a palavra de Deus vai mais além. A palavra de Deus diz que a vida cristã é muito mais do que só uma festa de casamento. Como diz Adolfo Paul, que a igreja, na verdade, é a própria noiva. A própria noiva. Né? Portanto, a Bíblia diz que Jesus Cristo cuida da noiva, ama a noiva, se entregou pela noiva, pelo povo que crê nele. Nós somos mais do que somente convidados, nós somos a noiva do Cordeiro. Está em Isaías 54, 5, Jeremias 31, versículo 32, Apocalipse 19, 7, 8. Bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Ainda Adolfo Paul diz que quando os convidados, eles tinham uma festa de casamento, para eles era um motivo de alegria transmedida, desmedida. Professores da lei interrompiam o seu estudo da Torá. Inimigos se reconciliavam, mendigos, e quem mais aparecesse podiam comer de graça. Rufavam tambores, nozes eram jogadas aos convidados, a procissão dançava diante da noiva e louvavam sua beleza. Hoje, nós podemos celebrar a alegria da salvação. Nós podemos, aqueles que têm Cristo, que foram convidados, chamados por Cristo para a casa do Pai, e têm a certeza da glória, da salvação, podem passar a vida aqui, por mais que nós tenhamos lutas. Mas a alegria do Senhor está em nós, e a alegria do Senhor é a nossa força. E por mais que nós tenhamos momentos de lutas e tribulações, o choro dura só uma noite, a alegria vem pela manhã. A proposta de Jesus não é que você viva a vida cristã, feito um hipócrita, farisaico, cheio de regrinhas, de legalismo, de opressões. Não toque, não faça, não faça isso. Que Jesus nos transforma, queridos,
em filhos, que é convidado à mesa para cear com Ele, para desfrutar da presença dEle e mais, para viver uma vida de celebração, de alegria, de gozo na presença do Senhor. A nossa alegria agora está em agradar o Senhor, em servir o Senhor. Nós não podemos transformar a vida cristã num funeral, mas a vida cristã numa grande festa, numa grande celebração. Em último lugar, o Evangelho abre as portas para uma vida radicalmente nova. Por isso que Jesus disse que o Evangelho dele não era uma nova religião. O Evangelho dele não era para fundar uma nova religião. Ali já estava cheio de panos velhos, de odres velhos, de rituais, de processos e de religiosidade que estava caducada, que não servia mais. Mas ele traz uma proposta totalmente nova. O cristianismo não é uma reforma do judaísmo, nem um remendo de práticas judaicas. A vida cristã não é apenas um verniz numa estrutura rota, ultrapassada, numa estrutura velha religiosa. A vida cristã é uma vida totalmente nova. Jesus disse que eis que eu faço novo, nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Portanto, o vestido velho aqui que Jesus fala era o sistema da lei, os velhos costumes do povo judeu. Em Cristo, todas as coisas se fazem novas. A vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. É algo completamente novo. O Evangelho liberta, o Evangelho é a palavra de vida. Portanto, o legalismo, a letra morta da lei, não resolvem nosso problema. O Evangelho liberta, transforma de dentro para fora. O Evangelho salva, o legalismo faz perecer. A vida cristã não pode ser condicionada numa estrutura velha, arcaica, o odre velho. Na Palestina, o vinho era guardado em odres de couro. Quando esses odres eram novos, possuíam uma certa elasticidade, mas à medida que iam envelhecendo, ficavam endurecidos e perdiam a elasticidade. O vinho novo ainda está em processo de fermentação. Isso significa que os gases liberados aumentam a pressão. Se o couro é novo, cederá à pressão. Mas se é velho, sem elasticidade, é possível que se rompa e se perca tanto o vinho quanto o odre. O vinho do cristianismo não pode ser acondicionado nos odres velhos do judaísmo, da religiosidade vazia, do legalismo, do farisaísmo. O cristianismo requer novos métodos, novas estruturas. Não podemos ter o coração duro, com os odres ressecados pelo tempo. Precisamos manter nosso coração aberto à mensagem transformadora do Evangelho dia após dia. Então eu quero dizer isso para você que muitas vezes está preso ou escravizado por religião, por tirania de líderes que têm colocado fardo pesado nos seus ombros, dizendo que é pecado aquilo que a Bíblia diz que não é pecado, dizendo que está proibido de você fazer aquilo que a Bíblia diz que a Bíblia não tem nada a ver com proibição. O Evangelho nos transforma em filhos amados, e os filhos amados querem agradar a Deus. Procurarão agradar a Deus dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece como padrão de uma vida cristã, de um caráter cristão, novo, transformador. Acima de tudo, nós precisamos vencer todo o legalismo, todo o farisaísmo, toda a tendência mundana e muitas vezes com cara de piedade, que nos faz muitas vezes muito mais um gueto, muito mais uma seita do que o Evangelho da graça, que deve ser levado ao mundo, que deve ter uma postura acolhedora por aqueles pecadores que precisam de salvação. Portanto, só quem é pecador precisa de salvação, só quem está doente precisa de médico. E Jesus Cristo é esse Salvador, é esse médico que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, lhe fazer uma nova criatura, transformando o seu caráter, o seu interior, lhe dando a alegria da salvação que você nunca experimentou, que o mundo não pode te dar. Que Deus te abençoe e que o Evangelho possa chegar ao seu coração e transformar totalmente a sua vida. Amém? Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.